Joia, beleza. Então já estamos gravando ali, né? Então fiquem tranquilos aí que a gravação também, o material dos slides vai estar postado depois lá na sala do associado, né? Vocês podem ter acesso e eu vou postar também um artigo para vocês fazerem a leitura, né? Um texto ali que eu rascunhei ali a partir do que eu estudei para apresentar esse caso aqui para vocês, mas é um caso muito interessante, acho que vai suscitar aí várias questões, né? Enfim, fiquem à vontade aí para vocês me interromperem a qualquer momento, perguntarem, porque a ideia não é que seja uma palestra, né? A ideia é que seja um momento interativo. Então, tocou num assunto ali, às vezes não é pergunta, mas se quer comentar, se quer trazer alguma coisa à tona, fiquem à vontade, que esse momento aí é para vocês, na verdade. Então, aproveitem, né, ele, né, aproveitem também para tentar aprofundar da melhor maneira possível, né, e se caso não ocorrer nada, né, posteriormente daí vocês visitam a gravação, leem o material, e aí a gente vai conversando, né, dando continuidade, até mesmo porque semana que vem tem reunião, né, com todo mundo aí, com todos os associados aí, então a gente vai ter também mais uma oportunidade aí, quem sabe, de discutir aí várias questões aí. Então, hoje a gente vai analisar esse caso, ele é um caso real, né? É um caso que foi amplamente divulgado na mídia, que foi o caso da Elizabeth Thomas, né? E esse caso ele ficou muito famoso por conta de um documentário que foi lançado pela HBO, e esse documentário ele trazia, na verdade, muito da, do tratamento, né? Da abordagem terapêutica que foi feita nesse caso, né, específico com a Elizabeth Thomas. Então, o que mais chamava atenção é o fato de que ela era uma criança, né, e ela apresentava, né, sinais, né, de uma possível psicopatia infantil. Hoje, na bibliografia, não se dá esse diagnóstico, né, esse diagnóstico, inclusive, o termo psicopatia, né, ele é um termo que não se enquadra no próprio DSM, embora nós, a psicanálise, não sejamos, né, seguidores do DSM, mas é sempre importante ter o conhecimento para que quando a gente vai dialogar com profissionais de outras áreas, seja um psicólogo, um psiquiatra, você tem, digamos assim, ter o domínio desse vocabulário, eu acho que ele é muito importante para você fazer uma boa intersecção e também, de certa forma, até mesmo, né, foi uma forma de trocar conhecimento. Então, até mesmo porque, né, não se faz diagnóstico nesses termos, né, ainda mais para uma criança, porque está em fase de desenvolvimento, enfim, desenvolvimento, né, da sua psique, então tudo ali é possível, né? Então, geralmente, esse diagnóstico, né, um diagnóstico que seria hoje, se enquadraria muito, né, dentro de um transtorno de personalidade antissocial, que seria hoje o que, embora nem todos que tenham transtorno de personalidade antissocial também sejam, de fato, se enquadrem nessa categoria, né, da psicopatia, porque, de certa forma, são características muito específicas, né, e as características que a Beth Thomas apresentava, né, como a questão da insensibilidade, da falta de empatia, a questão da manipulação, a questão da mentira, a questão da violência, ela muitas vezes ela era confundida, né, com esses sinais, né, de psicopatia, mas é meio que, eu não digo que é unânime, mas efetuar um diagnóstico, né, precoce, ainda mais na infância, até mesmo isso seria uma posição errada pelo próprio desfecho do caso da Elizabeth Thomas, que foi um desfecho positivo, né, no caso dela, não foi um desfecho, né, que trouxe, digamos assim, mais prejuízo emocional ainda para ela. Mas, de certa forma, né, foi muito discutido, principalmente por conta desse documentário, que se chama A Ira de um Anjo, né, foi traduzido, né, como A Ira de um Anjo, e que retratou, né, basicamente, essa história. É um documentário curto, ele tem ali, acho que vocês devem ter assistido, né, ele tem em torno ali de 30 minutos, quase 30 minutos,
e que retrata ali algumas das sessões ali que o Ken McGee fez com a Elizabeth Thomas, né? Embora não fosse ele que estivesse atuando sozinho também no tratamento. Então, eles optaram ali uma abordagem que vai para uma linha mais da psicologia comportamental, né? Eles adotaram, mas hoje a gente vai analisar não somente o caso, mas também o que a psicanálise também poderia falar numa situação como essa e também como que poderia ser conduzido, né, o tratamento se fosse adotada uma abordagem psicanalítica, tá? Então, eu vou convidar vocês a assistir só um trechinho aqui do vídeo, né, para que a gente possa, de certa forma, ter uma ideia aqui. Deixa eu pegar aqui o trecho do vídeo. Tentar abrir, está abrindo. Vou ver aqui. Vou pegar aqui direto no YouTube. Vou colocar só um trechinho para a gente assistir, né, uns 5 minutinhos, e daí a gente já retorna aqui para a gente fazer. Are people afraid of you, Beth? Uh-huh. Who's afraid of you, Beth? John. Your brother. And what is your brother? Why is your brother afraid of you? Because I hurt him so much. Mm-hmm. Okay. And what at nighttime? What do your parents do to your door? Lock it shut. Why do they lock it shut? Because they don't want me to hurt John. Right. And they're kind of afraid of hurting John? Of you hurting John? Mm-hmm. Okay. Are they afraid that you might hurt them? Yep. Would you, Beth? Mm-hmm. When would you do it? Nighttime. Okay. Why would you do nighttime? Because I don't like them seeing me do it. But they can tell me do it. Mm-hmm. And what would you do to him, Beth? Stab them. Okay. What would you stab him with? A knife. The program you are about to see was compiled from the actual therapy tapes of Dr. Ken McGid, a clinical psychologist specializing in the treatment of severely abused children. Children so traumatized in the first years of life that they do not bond with other people. They are children who cannot love or accept love. Children without conscience who can hurt or even kill without remorse. This film shows the devastating effects of abuse on a child. It also shows that victims can be helped. It is the story of a 6.5-year-old girl named Beth. Então, ali a gente viu um pequeno trecho, né, onde demonstra, tem alguns fragmentos, né, então, o Ken McGee, ele filmou, né, algumas dessas sessões. Isso foi muito polêmico na época também,
embora, né, tenha sido autorizada a divulgação do material, a construção do documentário, muitas pessoas acusaram, né, o Ken McGee de ter explorado, né, esse caso para se promover profissionalmente, né, então que ele estaria ali na época ali mais preocupado depois, posteriormente, em promover isso do que necessariamente preocupado com a saúde mental, né, da Beth. Então, de certa forma, teve uma grande exposição esse caso, né? Como eu mencionei no início, embora você tenha falado muito, né, vulgarmente, em termos de psicopatia infantil, mas não se dá diagnóstico, né, esse tipo de diagnóstico com uma criança, por motivos evidentes, né, pelo fato de que a psique está em desenvolvimento. Ali ela está numa idade bastante determinante, né, que são 6 anos e meio, e se a gente for analisar, pensar, né, sobre uma perspectiva freudiana, lacaniana, ela estaria ali num período, digamos assim, de saída do Édipo, né? É o momento ali de, de, de construção, né, de finalização, digamos assim, das estruturas clínicas, né, do ego, do superego, e o fato, né, da Beth ter sofrido abusos, né, isso teria sido determinante, digamos assim, na, nas ações, né, que ela estava demonstrando naquele momento, né, com os seus pais. Então, o tratamento, a teoria, né, o diagnóstico, ele foi feito pelo Ken McGee, ele diagnosticou ela com um transtorno, né, que é chamado de transtorno do apego reativo. É o transtorno do apego, que é uma teoria que foi desenvolvida quando a criança ela sofre maus tratos, abusos, quando na verdade aqueles que deveriam cuidar da criança, né, que seriam, enfim, os seus genitores ou a pessoa que deveria devotar ali cuidado, carinho e amor, ela acaba demonstrando uma postura contrária, né, o que faz com que a criança acabe desenvolvendo vários traumas, internalize isso e ela vai manifestar esse comportamento, né, que é um comportamento que demonstra, né, como a gente vai ver mais adiante ali, uma dificuldade muito grande de construir laços, né, com outras pessoas. Dentre outras questões também que nós vamos discutir mais adiante. Então, essa abordagem inicial, o diagnóstico, foi feito pelo Ken McGee, e, posteriormente, o tratamento, quem conduziu o tratamento foi a Conal Watkins, que teve muitos problemas com a justiça posteriormente, não por esse caso, mas por um outro caso, eu vou comentar mais para frente, por conta da insistência, né, nos métodos que foram utilizados, que são métodos considerados bastante agressivos, né, e que, enfim, poderiam, né, resultar em resultados catastróficos, e foi o que aconteceu, né, com o passar dos anos, né. Então, de início, né, vamos tentar pensar, digamos assim, a estrutura, né, conhecer um pouquinho esse contexto do abuso da Beth, para que a gente possa entender, né, a gente precisa entender essa história, para que depois a gente possa fazer essa discussão em termos clínicos. Então, a Beth, quando ela era ainda um bebê, né, praticamente, ela perdeu a mãe, né, muito cedo, ela perdeu a mãe no parto do irmão, e ela passou a ser criada pelo pai biológico. Só que o pai biológico, ele era alcoólatra e era uma pessoa completamente negligente com relação aos filhos. Então, ele não cuidava, ele não alimentava, ele não supria nem das necessidades mais básicas que as crianças precisavam, quem dirá em termos, né, de cuidado, de amor, de carinho. Então, essas crianças, elas foram resgatadas pelo serviço social, que recebeu uma denúncia, e a condição que elas foram encontradas foi uma condição bastante incômoda, né? O irmãozinho da Beth, que era apenas um bebê na época, né? Ele tinha uma deformação na parte posterior da cabeça, porque ele ficava o tempo todo deitado na mesma posição, né? Então a gente sabe que quando a criança, o recém-nascido, né, ele tem, a gente chama de moleirinha, né, essa parte aqui. Então, quando está em desenvolvimento, ela está aberta ainda, né? Então,
se não cuidar, né, a criança ela precisa ser mudada de posição, porque isso pode gerar uma deformação. Então, a criança ela já estava com uma deformação craniana por conta dessa ausência de cuidados, né? Então, um ambiente muito sujo, a Beth, ela não era alimentada, né? No documentário fala que ela recebia uma caixa de cereal, né, para ficar o dia todo, ficava a maior parte do tempo sozinha, e ela também sofria, né, com abusos sexuais, né, por parte do pai. O pai a molestava sexualmente, né? Então, isso desde os 3 anos de idade, né? Então, ela já vinha com uma sequência de anos de abuso, de negligência com relação aos cuidados, né? E foi no momento, né, que a Beth tinha ali por volta ali dos 6 anos de idade, que ela foi resgatada, ela foi conduzida para um abrigo, e um casal de pastores acabou adotando a Beth e o irmão, né? Eles não podiam ter filhos e eles acabaram fazendo esse processo de adoção. Eles não sabiam inicialmente da história e do contexto de vida em que a Beth tinha antes da adoção, mas quando eles passam a observar o comportamento da Beth, eles começam a suspeitar, né, de que talvez a Beth poderia ter sofrido, né, algum tipo de abuso muito, muito sério, já que ela manifestava, né, comportamentos que eram extremamente atípicos para uma criança da idade da Beth, né? Então, eles decidem procurar ajuda, né, porque era uma situação muito complicada. Então, a Beth, ela infligia muita dor no irmão, né, então ela machucava muito o irmão. Então, ela utilizava agulhas, ela torturava animais, né, ela torturava o próprio irmão, e os pais foram descobrindo isso com o passar do tempo, né. Então, ela batia, ela não demonstrava nenhum tipo de sentimento de empatia, né, pelo sofrimento. Então, no próprio documentário, né, o Ken McGee interroga ela e pergunta se o irmão pedia para ela parar, ela falava que pedia, mas ela continuava, né. Então, ela não tinha, digamos assim, nenhum sentimento de culpa, de remorso ou de empatia, né, pelo sofrimento do irmão, né, e muito menos pelos animais. Então, a Beth, ela começa a desenvolver esse tipo de comportamento como uma forma de defesa, né? Por quê? Dentro, né, dessa perspectiva do abandono infantil, do abuso, a criança, quando ela é negligenciada por aqueles que deveriam cuidar dela, ela acaba desenvolvendo uma aversão, né? Não somente digamos assim, a construção de qualquer tipo de laço, como ela desenvolve um mecanismo de defesa, ou seja, o ato, né, da agressividade, da violência da Beth se justifica no sentido que, inconscientemente, ela dizia para si mesma, antes que alguém me machuque, então eu vou machucar alguém, né? Então, da mesma a forma dela agredir, dela manifestar esses traços de violência, é uma forma de mecanismo de defesa inconsciente, no sentido que ela antecipa a agressão antes de recebê-la, né? Então, algo, né, que na psicanálise, Ferenczi vai falar muito disso, no sentido de que muitas vezes a criança que é abusada, ela tende a reproduzir o comportamento do agressor, tá? Então, da mesma forma, né, que ela também sofreu, né, violência, então ela estava se utilizando da violência, né, como uma forma de autodefesa. Então, o comportamento dela era muito atípico, então ela demonstrava agressividade, violência, né, tanto verbal quanto física, né, com relação às pessoas que viviam com ela. Ela não demonstrava culpa e remorso pelas ações, então, no documentário, né, se descreve não somente as ações que ela fez contra o irmão, mas também contra os animais, né, contra os cachorros, contra é narrado, né, uma situação onde ela matou os passarinhos que estavam no jardim. Então, ela já começava a demonstrar, né, várias atitudes sem culpa ou remorso. Ela não tinha empatia pelo sofrimento, então, justamente por ela não sentir culpa ou remorso, ela não demonstrava esse sentimento empático.
ela demonstrava uma dificuldade muito grande de reconhecimento de regras de convívio social, então ela tendia a transgredir essas normas e essas regras que seriam consideradas, digamos assim, necessárias para que a gente possa conviver, né, de forma harmoniosa em família ou em sociedade. Uma dificuldade muito grande de criar vínculos afetivos, então ela tendia a reconhecer todas as pessoas como agressores, e por isso, né, ela se utilizava da violência como uma forma de afastar aquelas pessoas que ela identificava como agressores em potencial, mesmo que essas pessoas demonstrassem afeto e carinho para ela. Né? Por quê? Porque já havia ali, né, uma estrutura da própria psique da Beth extremamente prejudicada, né, extremamente prejudicada por conta desses abusos que ela vinha sofrendo. A mãe relatou que nos últimos tempos eles trancavam ela dentro do quarto à noite, né, porque eles tinham medo das atitudes dela. Ela mesma na terapia fala que ela manifesta, né, ideação homicida, ou seja, ela manifesta ideias, né, e intenções de assassinar pessoas. Isso é bastante sério, né? Então eles tinham muito medo por conta do irmão mais novo e também pela própria segurança deles. E a mãe relata que essa atitude ela foi desencadeada pelo fato de que quando ela observou que as facas da cozinha estavam desaparecendo. Então ela não sabia aonde as facas estavam e a Beth via ela procurando e ironizava, né? Então ela manifestava, ironizava, né? E a mãe sabia que ela tinha pego e tinha escondido. Então é uma situação, né? Digamos assim, de um filme de terror, literalmente, né? Se a gente for imaginar que isso é uma situação real, né? E ela apresentava, né, além da crueldade com os animais com o irmão, um comportamento sexual muito precoce. Então a mãe relata, né, que ela passou a se masturbar compulsivamente, né, inclusive em locais públicos. Então isso também é um traço, né, que acaba sendo muito observado em casos de crianças que sofreram abuso sexual. Ela mesma relatava, né, durante a terapia, que ela sonhava, né, com o pai caindo sobre o corpo dela, né, que ela sonhava, e que o pai feria ela com uma parte do corpo dele. Então, era o retrato, né, digamos assim, do abuso que ela sofreu, né, durante anos, né, só que como era uma criança, ela não conseguia compreender o que estava acontecendo, então, esses traços, né, acabaram se manifestando a partir dessa sequência de abusos e de negligência. Do ponto de vista, né, psicanalítico, né, então se a gente for pensar em autores aí como Freud, como Winnicott, como a própria Melanie Klein, a Beth teria vivido um trauma primário massivo, né? Então tem vários eventos ali que poderiam ter desencadeado essa postura, esse quadro, né, que nós acabamos de descrever aqui, que vulgarmente as pessoas rotularam como uma psicopatia infantil, mas que tiveram agravantes. Então, a morte da mãe no parto do irmão. Então, também tem essa questão, além dela identificar, além da questão da manifestação da violência e da agressão contra o irmão, muitas vezes também poderia estar ligada a uma suposta culpa, transferência de culpa, pelo irmão ter matado a mãe no parto, né? Então, inconscientemente, essa culpa sendo transferida também para o irmão e essa raiva sendo direcionada ao irmão que a submeteu a uma condição, né? Veja, estamos falando de processos inconscientes, né? A submeteu a uma condição, né, de abuso pelo pai, pelo fato de que a mãe não sobreviveu ao parto e não pôde cuidar, ou não pôde continuar cuidando, né? Enfim, ou evitar que isso pudesse acontecer. Então, a negligência, o abuso sexual na primeira infância e a ausência, né, de um ambiente cuidador estável. Então, são características, né, digamos assim, que nós tendemos, né, a analisar. Se a gente for pensar sobre um ponto de vista psicanalítico freudiano, Freud fala da formação, né,
de 3 estruturas que são muito específicas, né, que podem, são as estruturas clínicas da neurose, da perversão e da psicose, que são formadas, né, principalmente a partir da saída do indivíduo do Édipo. E isso se dá, né, justamente o quadro clínico da psicose ou da perversão surgiria, né, justamente quando nesse processo, né, esse processo ali de formação do ego e do superego durante a passagem pelo complexo de Édipo, que se dá ali entre os 3 e 6 anos de idade, se a criança sofresse algum tipo de abuso, de trauma, né, então isso poderia desencadear na formação de uma dessas estruturas clínicas. Sob o ponto de vista psicanalítico, essas estruturas, elas dificilmente se alteram ao longo da vida. O que se amenizam seriam sintomas. Então, por exemplo, uma pessoa com um quadro psicótico, né, poderia ser enquadrado com uma esquizofrenia, por exemplo, ele poderia, através do tratamento psicoterápico, psicanalítico, ou até mesmo farmacológico, minimizar os seus sintomas, mas ele nunca haveria uma remissão da personalidade, né? Psicótico não deixaria de ser psicótico para se transformar num neurótico, nem um psicótico deixaria de ser um psicótico para ser um perverso e vice-versa. Essas estruturas seriam fixas. Só que aí tem uma questão importante, né? Porque não é toda a bibliografia que segue essa visão freudiana, uma visão lacaniana dessas estruturas. Nós temos outras abordagens. Por exemplo, a Melanie Klein, ela não trabalha com estruturas, ela trabalha com posições, né? Então, a partir do momento que você fala em posições e não fala mais em estruturas, essas posições, elas podem ser alteradas. Por quê? Porque o indivíduo ele pode estar numa determinada posição e, posteriormente, ele pode estar em outra posição, né? Quais são as 2 posições mais importantes que a Melanie Klein relata, né, na sua teoria, nessa formação da psique infantil? Seria a posição esquizoparanoide e a posição depressiva. O que seria a posição esquizoparanoide? A posição esquizoparanoide, a Melanie Klein, ela fala que a criança ela opera por um processo de clivagem, que é a separação. Então, por exemplo, ela separa, né, quando ela é ainda bebê. Então a mente dela não consegue compreender que o mundo é algo diferente dela. Então o bebê tende a interpretar de que tudo é uma coisa só. Então, por exemplo, o seio da mãe, o bebê tende a interpretar o seio da mãe como um seio bom, quando o alimenta, e tende a interpretar o mesmo seio como seio mau, quando a mãe não o alimenta no momento que ele deseja. Então, a posição esquizoparanoide, a criança, né, pelo fato dela ainda não distinguir a realidade na sua completude, ela tende a interpretar tudo, né, como se fossem coisas separadas, cindidas, né? Isso ela chama de processo de clivagem. Inclusive, o mesmo objeto. Então, o mesmo seio que alimenta, ora é bom, porque alimenta, ora é mal quando a mãe não o fornece. Ela tende a identificar o seio como algo que não é a mãe, né? Mas, ao mesmo tempo, é da mãe quando alimenta e não é da mãe quando não alimenta. Então, a criança ela tende a ver, né, esses processos, né, ver coisas distintas quando é uma coisa só. Então, ela não consegue, digamos assim, na mente dela entender, né, que o seio bom e o seio mau é o mesmo seio. E isso a Klein fala que acontece num determinado momento, que é um momento de transição, quando a criança sai da posição esquizoparanoide e ela passa para a posição depressiva, que é quando ela interpreta que, por exemplo, eu estou citando o exemplo do seio que é muito utilizado pela Klein, né, que ela identifica que o seio que era mau é o mesmo seio que era bom, né? Então ela entende como uma posição depressiva porque a criança, ela nesse momento, né, ela vai ter essa visão de integração e é nesse momento que ela começa a se constituir enquanto sujeito e ela percebe que ela é ela e que existe um mundo, de que ela é diferente da mãe e assim por diante. Então,
Sobre o ponto de vista da Klein, quando acontece um trauma dentro desse processo, né, de transição da posição esquizoparanoide para a posição depressiva, a criança, muitas vezes, ela pode ficar presa em uma dessas posições, tá? Então, ela pode ficar presa numa posição extremamente primitiva, que seria a posição esquizoparanoide, e aí desenvolver um quadro psicótico, tá? Então, ela não consegue identificar a totalidade da realidade, ela vai desenvolver um quadro de psicose, ou então ela tem uma dificuldade de reconhecer essa realidade, ou seja, ela aceita essa realidade, ela reconhece a existência dessa realidade, mas ela a nega. Né? Então é diferente do psicótico. O psicótico ele não reconhece a realidade, ele não consegue distinguir. O quadro, né, oposto seria o reconhecimento da realidade, mas a negação dessa realidade, que desembocaria num quadro de perversão. É definitivo? Não é definitivo? Depende muito da teoria, né? Veja, para Klein, essas posições elas não são fixas, né? Haveria a possibilidade, ela não ficaria presa para sempre nessa posição, ou seja, com o tratamento adequado, ela poderia sair da posição esquizoparanoide e fazer essa transição para a posição depressiva e, enfim, se constituir enquanto um adulto com a sua psique saudável. Porque ela trabalha com o conceito de posição, ela não trabalha com o conceito de estrutura. Né? O conceito de estrutura, como a gente pensa, é um conceito mais fixo, mais rígido, conceito, né, que Freud trabalha, que Lacan trabalha. Então, no caso da Beth, né, se a gente fosse pensar em termos kleinianos, ela havia ficado presa ainda nessa estrutura extremamente primitiva. Então, uma estrutura, embora não seja regida somente pelo inconsciente, porque a Klein, ao contrário de Freud, ela não acredita que a criança ela não tenha um ego ou não tenha um superego enquanto é um bebê. Ela fala na existência de um ego primitivo, de um superego primitivo, né, instintivo. Então ela não adere muito a essa perspectiva, né? Como ela parte da teoria das relações objetais, ela não adere muito a essa teoria freudiana de que essas estruturas vão sendo formadas, né, de que a criança nasceria com o inconsciente puro, somente com o id, e posteriormente desenvolveria ego e superego, mas ela diz que já existe lá um ego primitivo, um superego primitivo, e que a criança, com um abuso, ficaria presa nessa primeira posição, né, e que aí o trabalho da análise, o trabalho da terapia seria auxiliar essa criança a abandonar essa posição, né, a fazer a transição da posição esquizoparanoide para a posição depressiva, para que ela pudesse superar esse trauma vivido e, enfim, constituir, né, uma psique amadurecida, uma psique mais madura e não patológica, uma psique que não seja doente. Tá? Perguntas até aí, pessoal? Tem alguma questão que vocês querem perguntar, que não entenderam? Opa, Ricardo, não está saindo o som aí. Não. Não está reconhecendo teu microfone, Ricardo. Nada. Tenta desconectar e conectar de novo aí para ver se reconhece, mas não está saindo o som. Os colegas aí estão ouvindo o Ricardo, não? Só não estou ouvindo. Não, né? Não, eu também não, Alessandro. Então, beleza. Então enquanto o Ricardo tende a resolver o problema ali, daí assim que ele conseguir resolver, pode levantar a mãozinha aqui, ó, e daí eu te passo a palavra, beleza, Ricardo? Bom, vamos continuar então aqui. Seguindo adiante aqui no caso da Beth, né? Então, nesse caso, né, pensando aí sobre a perspectiva kleiniana, então esses comportamentos descritos como crueldade, ausência aparente de culpa, desejo de matar, né, poderiam ser compreendidos como esse processo de clivagem, né, que seria essa divisão radical. Então a criança ainda presa, né, nessa estrutura mais primitiva, devido ao trauma que sofreu, ao abuso que sofreu,
Então, ela tende a haver um predomínio de defesas primitivas diante do abuso recebido. Então, existe, na maioria desses casos, a identificação com o agressor, que é um conceito que é postulado pelo próprio Ferenczi, que é quando a criança se identifica com as ações de quem a violentou. Então, a chance dela reproduzir o mesmo comportamento é muito grande, né? Então, a pergunta seria, se a Beth não tivesse sido tratada, se ela tivesse sido negligenciada o tratamento, né, ela poderia ter se transformado no que, em termos clínicos, as pessoas chamam de psicopata? Poderia, mas ela poderia ter desenvolvido outro tipo de transtorno de personalidade antissocial, né? Ela poderia ter desenvolvido uma sociopatia, ela poderia ter desenvolvido, então não há, por exemplo, uma certeza absoluta, como as pessoas colocam ali, porque o fato dela ter uma ideação homicida não significa necessariamente que ela iria fazê-lo. Infelizmente, né, para se ter certeza do diagnóstico, ela teria que, enfim, se ela tivesse sido negligenciada, né, o que ela seria de fato, né, ou enquanto que a psique dela teria se transformado ou teria sido como resultado na sua idade adulta, né? Então, por isso que eu falei lá no início que esse rótulo de psicopatia seria equivocado, porque não tem como, porque por mais que ela apresentasse todos esses traços, não tem como você prever de que isso seria, de fato, né, daria como resultado uma psicopatia, um transtorno de personalidade antissocial, uma sociopatia, né, ou qualquer outro tipo de transtorno de personalidade dissociativa, por aí vai. Então, não tem como, né, a gente sabe que não é uma ciência exata, né, matemática, né, 1 mais 1 igual a 2, então não tem como prever. Ela poderia, inclusive, desenvolver um quadro psicótico, seria até o quadro mais provável, né, pelo que ela estava apresentando ali, a tendência dela se fechar cada vez mais dentro de si mesma e dentro dessa realidade que ela criou, que é a realidade da agressão, a realidade da violência, como mecanismo de defesa, né? E ali, por último, ali, né, a atuação, né? Então, a descarga direta do trauma no comportamento. Então, na psicanálise, a gente fala muito, essa expressão acting out significa a descarga direta, é quando o indivíduo ele expressa através de ações o trauma, o conteúdo reprimido, tá? Então, sempre quando vocês ouvirem essa expressão, né, o acting out, se refere a isso, a atuação, é ato, né? É aquilo que é a ação em ato que é reflexo de um trauma, de uma violência. Deixa eu ver se tem alguma pergunta no chat, eu vi que alguém escreveu alguma coisa aqui. Acho que foi o Ricardo. O Ricardo colocou aqui, minha pergunta é, como, né, aconteciam as sessões com ela, né? Ela relatava com calma e fidelidade o que fazia e pensava, escondia algo, atacava de alguma forma seus terapeutas. A gente vai chegar lá, Ricardo. Ainda não chegamos nessa parte, mas vamos chegar, mais para o final. Quando a gente for falar de tratamento, a gente vai falar mais no finalzinho ali, mas vamos chegar nessa parte. Então, quando a gente chegar nesse momento lá, a gente vai esclarecer bem certinho como foi o tratamento, como que foi a abordagem, né? Enfim, por que foi amplamente questionável, né, essa abordagem que foi realizada, tá? Então, então houve um predomínio, né, dessas defesas primitivas, né? Então, para a psicanálise, né, cabe lembrar que os primeiros vínculos eles estruturam, né, a organização do eu, né, do ego, né? Então, quando ocorrem traumas, quando há falhas, né, nesse ambiente de convívio, de produção de experiência da criança, então ocorre uma fragilidade aí do ego, uma dificuldade muito grande de simbolização, e existe sempre a predominância dessas defesas primitivas, né? Então, algo, né, que vai ser uma falha, né, na constituição subjetiva primária, né? Então, em psicanálise, nós utilizaríamos, né, esse vocábulo, né, uma falha na constituição subjetiva primária, né? Então, por quê? Porque como ela é uma criança,
seria precoce efetuar um diagnóstico. Lembre-se que, sob o ponto de vista psicanalítico, as estruturas dela ainda não, né, estavam em desenvolvimento. Então, o diagnóstico poderia vir no adulto, a partir do indivíduo adulto. E o diagnóstico psicanálise a gente sabe que serve muito mais, né, para balizar o tratamento do que necessariamente para rotular e para classificar ou para determinar, né? Acho que talvez, do ponto de vista, é mais importante, né, a maneira, o manejo, né, a forma como esse indivíduo ele vai lidar com o próprio sofrimento, né, e a forma como, né, o psicanalista tende a auxiliar esse indivíduo a lidar com esse sofrimento, a lidar com esses traumas, a lidar com esse conteúdo reprimido, tá? Questão da agressividade na teoria freudiana, né? Então, o que Freud diria, né, no caso de Beth Thomas, né? Freud fala, né, na pulsão de vida, que seria Eros, e a pulsão de morte, Thanatos, né? Então, nesse caso, né, a pulsão de morte teria falado mais alto, no caso da Beth, por conta dos traumas e dos abusos. Então, a agressividade que a Beth demonstrava, ela não pôde ser simbolizada, né? Então, nós sabemos que existem vários mecanismos de defesa do indivíduo. Por exemplo, a sublimação, né? Então, às vezes, por exemplo, o indivíduo canaliza um trauma, por exemplo, na arte, né? Então, a maneira pela qual ele começa a expressar, colocar para fora um trauma, algo reprimido através da arte, né? Ele pode sublimar isso, não somente através da arte, pode sublimar isso através de outras atividades, pode ser o esporte, por aí vai. Então, no caso da Beth, não teve sublimação e também não teve simbolização, né? Por quê? Porque ela expressava essa agressividade em ato. Era através das ações que ela expressava essa agressividade. Então, ela não se utilizava de nenhum outro tipo de recurso para expressar essa agressividade dela. Então, é uma dificuldade de simbolização, né? Então, aí a gente já começa a visualizar um caminho psicanalítico, que seria o quê? A necessidade da Beth simbolizar o que ela sentia, né? Então, uma vez que ela conseguisse simbolizar o que ela sentia, ela poderia abandonar essa postura de expressar, né, através das suas ações, externalizar toda essa violência. Superego não pode estar estruturado adequadamente. Então, lembrando, né, que a Beth sofreu abuso ali entre os 3 e 6 anos de idade, então é uma fase bem crítica, né? É a fase de passagem pelo Édipo, então é a entrada e saída desse complexo que para Freud é determinante na formação da personalidade e na formação das nossas estruturas psíquicas, né? Tanto do ego quanto do superego. Freud falava que o superego é a herança do complexo de Édipo, né? Isso a gente explorou bastante lá na última sessão de supervisão, quando a gente falou do caso do Norman Bates. Então, possivelmente, a Beth não teria passado, né, digamos assim, por esse processo de uma forma a desenvolver uma personalidade neurótica, né? Possivelmente ela poderia ser adulta, desenvolver um quadro ou de psicose ou de perversão, se ela não tivesse sido tratada, já que essas estruturas estavam em desenvolvimento, né? E a culpa pode não ter se constituído de forma estável, né? Então, quando a gente remonta, por exemplo, na teoria da Melanie Klein, que eu expliquei para vocês, das posições, né? Da posição esquizoparanoide, quando há essa transição para a posição depressiva, ela essa posição, né, quando o indivíduo começa a perceber a realidade como algo distinto, como consegue identificar, né, os objetos como diferentes entre si, onde ela reconhece que o mesmo objeto que antes ela inconscientemente taxava como mal é também o mesmo objeto bom, né, como o caso do seio que eu citei, ocorre, né, inconscientemente um sentimento de culpa, segundo a Klein. Então, esse sentimento de culpa, ele é necessário para formação, né, de uma psique saudável, né, passar por esse processo. É como se fosse um processo de luto, né, a Klein relata muito isso, quando a criança entra na posição depressiva,
que é esse reconhecimento da realidade, ele se dá como um processo de luto, mas a criança entra nesse processo e ela sai desse processo fortalecida, né? Uma vez que há esse reconhecimento da realidade. Então, nesse caso da Beth, como ela fica presa nessas estruturas primitivas, então a culpa não se constituiu de uma maneira estável. Perguntas aí, pessoal? Pode falar, Wagner, fica à vontade. Seria uma pergunta técnica, basicamente. Dentro da sua exposição até agora, dentro de uma visão assim mais freudiana. Dessa forma, o que está sendo atuado na transferência? Uma pergunta. E uma outra pergunta. O analista, ele está sendo colocado, nesse sentido, numa posição de vítima-agressor ou objeto indiferente? Você fala na posição que foi assumida pelo Ken McGee durante o processo terapêutico? Isso. Então, ela, como eu falei, a gente ia conversar mais adiante, né? Ela foi diagnosticada pelo Ken McGee como um transtorno do apego reativo, né? Então, ela é uma nomenclatura que é utilizada dentro da psicologia para designar casos, né, onde a criança manifesta todos esses sintomas que foram descritos aqui. O que foi adotado na época foi um tratamento extremamente, digamos assim, contrário do que a psicanálise poderia colocar. Por quê? Porque a psicanálise trabalharia muito mais em cima da linha de trabalhar essa ideia da simbolização, né? Então, no processo de transferência, através de tudo aquilo que, como a Beth já era uma criança que tinha o domínio da linguagem, ela tinha condições de se expressar, mas poderia se fazer outros tipos de abordagem. Por exemplo, a Klein colocava que, nesses casos, poderia haver um início de processo de simbolização através do brincar. Então, a Beth, e aí, nesse processo do brincar, ela iria construindo uma simbolização e, aos poucos, iria abandonando essa postura de violência, de externalizar essa violência através dos atos. Então, analisando em termos psicanalíticos, veja, eu não estou falando aqui freudianamente, estou falando de acordo com a Klein. Seria a construção de um processo de simbolização, tá? E como que se daria a construção desse processo de simbolização? Poderia ser construído, por exemplo, uma das alternativas poderia ser através do brincar, embora a Beth já demonstrasse, né, um domínio da linguagem, já conseguia expressar o que pensava, o que sentia, verbalmente. Mas, para essa construção, essa necessidade de construção da simbolização, poderia ser utilizado. E, aos poucos, ela iria construindo essa simbolização e o que poderia ser esperado é que ela abandonasse essa postura mais reativa. Lógico, dentro desse processo, teria que ser feito um acompanhamento com os pais, porque aí seria preciso reconstruir os laços, né, digamos assim, de cuidado, de segurança, porque qual foi o grande problema da Beth? É o não reconhecimento do cuidado, né, o não reconhecimento de que aquelas pessoas tinham capacidade de cuidar dela, que foi o caso do pai biológico. Então, ela tende a projetar que nenhuma pessoa seria capaz, né, digamos assim, de oferecer isso a ela. Então, em termos psicanalíticos, simbolização e, aos poucos, ir reconstruindo para que ela identificasse um espaço de segurança, ela reconhecesse os seus cuidadores como pessoas que, de fato, estão cuidando dela e não seriam pessoas que iriam agredir ou feri-la, né? Então, teria que ser um processo que seria um processo lento e gradual, né, de construção dessa postura. Qual foi a postura que o Ken McGee? Ele, embora não tenha sido ele que conduziu o processo prática, digamos assim, da terapia,
ele sugeriu, né, uma abordagem terapêutica mais evasiva, que seria confrontar a Beth, né, sempre que ela manifestasse um comportamento violento. E veja, sob o ponto de vista psicanálise, confrontar não seria uma ideia muito boa, independentemente da teoria que você adote, né, seja qualquer vertente, confrontar não é uma ideia muito boa. Mas a ideia seria essa, confrontar. Então a Beth, ela foi internada numa clínica e ela foi colocada sob um ambiente de extrema vigilância e controle. Tá? Por quê? Porque a ideia seria quebrar as defesas da Beth, e uma vez que as defesas da Beth fossem totalmente quebradas, reconstruir os vínculos. Tá? Então, fazer com que ela reconstruísse a noção de segurança, que ela reconstruísse os laços afetivos, que ela reconhecesse nos seus cuidadores pessoas que não estariam ali para prejudicá-la, para machucá-la, né? E, através da reconstrução dos laços, ela desenvolveria sensibilidade, empatia, demonstraria o sentimento de culpa. Mas qual que seria o processo? Confrontação. Então, confrontação e controle. Então, ela foi submetida a um ambiente extremamente rigoroso, de supervisão constante. Então, tudo que ela precisava fazer, ela precisava de autorização. Então, se ela precisava ir no banheiro, ela tinha que pedir autorização. Se ela precisasse comer, ela precisava pedir autorização. Nada era feito sem autorização, porque ela não podia, sob hipótese alguma, estar no controle, né? E isso, obviamente, que não foi as mil maravilhas. Ela reagiu. Então, ela gritava, ela externalizava. Então, ali no início do vídeo tem uma voz dela, né, dizendo: mãe, eu vou te matar. Por quê? Eram momentos em que ela, na clínica, ela externalizava. Então, eles acreditavam que a partir do momento que ela verbalizasse isso, embora não teve nenhum processo de contenção física, né? Mas ela verbalizasse isso, ela quebraria as defesas, e uma vez que as defesas fossem quebradas, eles poderiam trabalhar nesse processo de reconstrução. Aparentemente, foi um processo que deu certo, só que posteriormente deu muito errado, porque a mesma terapeuta que empreendeu esse tratamento, ela fez um outro atendimento, né, isso nos anos 2000, que foi o caso da Candace, e essa menina, ela foi morta por sufocamento, porque eles queriam simular um parto. Então, essa menina, a Candace, ela era uma menina que demonstrava traços muito parecidos com o da Beth, ela não reconhecia, ela não conseguiria desenvolver sentimentos, né, positivos pela mãe. Ela foi diagnosticada também como transtorno de apego reativo, e eles fizeram uma terapia, né, que seria simular o parto dela. Então, eles colocaram a Candace numa cama, cobriram ela com vários travesseiros e simularam, para simular um nascimento. Só que a criança se negava, né? Eles falavam: olha, você tem que nascer, você precisa nascer, né? E ela: não, eu não quero nascer. E ela demonstrava uma postura negativa. E nisso, né, eles acabaram sufocando, não perceberam, né? Não sei como não perceberam, né, fazer uma coisa dessa, mas acabaram sufocando e matando a criança. Então, por isso que esse método, que é um método reativo também, né, é uma terapia do confronto, ela foi muito polêmica, porque embora tenha tido um resultado com a Beth, pelo que a gente sabe hoje, ela está bem, né, pelo menos o que se sabe, né, ninguém convive com ela, mas o que se sabe é que ela está bem, mas foi algo que trouxe, digamos assim, um processo bastante difícil, tanto que essa terapia ela é proibida nos Estados Unidos por lei, né? Só que lá depende muito do estado, né? O estado onde ocorreu esse caso da Candace, existe uma lei lá, que é a Lei Candace, que foi uma lei onde se proibiu esse tipo de abordagem terapêutica, né? Então, são essas situações. Então, a forma como ali poderia ter sido feita uma abordagem mais humanizada sob o ponto de vista psicanalítico, né? E que, obviamente, seria mais lento, seria gradual, do que essa abordagem que foi mais rápida, mas poderia ter tido um resultado bem diferente do que se obteve, né? Então, que era justamente o que eu ia acabar de falar aqui, né, Clara?
a questão do tratamento, acabei antecipando aí, mas seria mais ou menos isso. Né? Então, Reina, a psicanálise hoje, contemporânea, diante de todos esses fatos, né, ela priorizaria, então, para a gente pode assim dizer, um vínculo talvez fosse mais seguro, trabalhar também uma questão de mentalização, trabalhar também ou evitar certas intervenções invasivas, não é? E, seguindo dentro dessa linha, talvez construir uma simbolização gradual, seria isso? Sim, veja, existe, por exemplo, a ideia de você quebrar as defesas para reconstruir os laços, ela é uma ideia válida para a psicanálise. Só que a psicanálise não faz isso confrontando. Sim. Né? Por exemplo, a própria instituição, a própria validação do enquadre, a ideia de você ter um horário específico de encontro, um dia específico de encontro, um tempo de duração específico da sessão, o próprio fato do terapeuta não estar ali para validar os desejos inconscientes do paciente, mas de frustrar os desejos inconscientes do paciente dentro daquele processo. Veja, o próprio setting, né, o próprio enquadre ali, ele já tem características para quebrar essa defesa. Então, por exemplo, se no caso da Beth, uma criança que queria estar no controle o tempo todo, manipuladora, que mentia, a própria situação da terapia em si já seria um elemento de tratamento, né? A obediência a horários, o cumprimento, ou seja, ela iria se enquadrando nessas regras. É lógico, você tem um exemplo muito simples aqui, mas é um exemplo que a gente pode pensar de que nada, né, dentro dentro do processo terapêutico, incluindo essa parte, né, do enquadro, do contrato, está ali gratuitamente, né? Por que eu não posso, né, começar 5 minutos antes, ou dar uma esticadinha 10 minutos depois da sessão, porque, ou às vezes, né, puxa vida, vou chegar atrasado hoje, pode me atender? Assim? Não, então é melhor remarcar, né? Por quê? Porque aos poucos, né, se o psicanalista não toma cuidado, ele acaba perdendo o controle ali sobre o processo terapêutico e aí o tratamento não ocorre, né, a partir do momento que o paciente está no controle. E daí ele passa a manipular, ele passa a controlar um espaço onde ele deveria estar desconstruindo as suas defesas, né, para que ele tivesse a oportunidade, né, de reconstrução desses laços, como é o caso da Beth. Então, veja, essa parte de você quebrar as defesas e reconstruir os laços, a psicanálise também pode fazer isso, mas não através do confronto, não através da contenção física, não através da censura, né, física, em termos de controle de comida, de bebida, de alimentação. Veja, isso é muito problemático, né? Então, sobre esse ponto de vista, seria esse o caminho, né? Mas seria, quanto mais o paciente desenvolvesse a capacidade de simbolizar, mais ele se afastaria dessa postura violenta, né? Ele estaria canalizando isso, né, no processo de simbolização e desviando isso do ato, né, propriamente dito. Senão você cai naqueles processos de reativação traumática, né? Sim. Perfeito. Mais alguma questão aí, pessoal? Alessandro, o Ricardo colocou umas perguntas no chat, se pegar uma lida lá. O microfone dele não está funcionando ainda, Ricardo? Não. Então deixa eu ver aqui. Ixi, tem várias perguntas aqui, Ricardo. Então, acho que essa pergunta aqui acho que foi respondida, né? Como acontecem as sessões, né? Ela relatava com calma, né, fidelidade, o que fazia. Isso aqui acho que foi o Ricardo que colocou, né? Foi. Relatava com calma e fidelidade o que fazia e pensava, né? Escondia algo, atacava os terapeutas. Sim, ela reagia com muita... No período que ela ficou internada, ela reagia ela confrontava com violência, né? Então, verbal, né? Então, ela confrontava verbalmente, ela tentava agredir as pessoas que estavam na sua volta, então, e como que eles reagiam a tudo isso, né? Eles confrontavam. Se ela gritasse, eles pediam para ela gritar mais alto, né? Se ela externalizasse, né, eles pediam para ela continuar externalizando, até que chegava no momento que ela ficava exausta e ela desistia,
Então, essa terapia, né, esse método, né, do confronto, foi bastante polêmico, porque poderia reincidir, foi como o Wagner acabou de falar, né? Poderia ter, ao invés de você ter ido por um caminho, né, digamos assim, de tentar melhorar uma situação, poderia ter piorado muito. Por quê? Porque chegou um determinado momento que a Beth não demonstrou mais resistência. Ela começou a aceitar o controle, ela começou a seguir as regras, e aí o que aconteceu? Nesse processo, a Watkins, que acompanhava ela começou a afrouxar as regras, aos pouquinhos, para ver como que a Beth ia reagir. E a Beth foi reagindo de forma muito positiva, né? Tanto que no final do documentário ela dá uma entrevista, ela fala que ela se lembra de tudo, ela chora, né? Ela demonstra, né, um sentimento de culpa ali, que aparenta ser genuíno naquele momento, né, sobre o que ela tinha feito. Então aquilo, teoricamente, né, demonstraria que as resistências dela haviam sido quebradas e que ela havia, de certa forma, conseguido ter a capacidade, né, de construir vínculos, de confiar nas pessoas, a capacidade de amar e de ser amada, né? Então, e vejo, né, essa questão, esse caso da Beth Thomas faz a gente refletir o quanto é importante essa ideia do amor, né? Sentimento, né? Que muitas vezes aí é falado pelos poetas, é falado pelos filósofos, né? A importância que tem, né, isso na vida, né, do ser humano, durante toda a sua vida, né? Da mais tenra infância até nossa idade adulta, né? O quanto a ausência do afeto, né, genuíno, do amor, ela pode provocar, né, problemas extremamente graves, né? Deixa eu ver outra, vamos pensando aí, vamos ver aqui, deixa eu ver outra aqui. Então essa aqui de como foi que lugar os pais adotivos ocupavam, né, no psiquismo da Beth, né? Substitutos materno e paterno, intrusos, novos agressores ou cuidadores profissionais. Ela interpretava os pais adotivos como potenciais agressores. Aliás, ela interpretava qualquer ser humano como potencial agressor. Porque a forma como o inconsciente dela se defendia era antecipar a agressão. Então, antes que qualquer pessoa me machuque, eu vou machucar. Tá? Então, por que ela não se enquadra também, nesse caso, num caso de perversão, né? Já tem sempre essa dúvida, mas ela não poderia ser enquadrada numa estrutura perversa, né, dentro daquilo que a psicanálise coloca. Então, embora tenha essa questão, por exemplo, da formação, que ela era muito jovem, então as estruturas, a gente adota, né, uma posição de formação das estruturas, mas as características que ela apresentava em si não se enquadrariam ainda na perversão. Né? O perverso, ele tem um fetiche, ele tem uma forma pela qual ele obtém o prazer e obtém o seu gozo, né? Lacan falava isso, né? Então, ele é procedimental, né? Então, e a forma como ele vai obter isso é própria, é específica, né? Não é padronizada. Então, é muito, muito novo. Então, por isso que nesse caso da Beth, o que me chama mais a atenção é essa capacidade, né, que ela demonstrou de literalmente reconstruir nesses vínculos. Veja como isso é interessante e nos abre a mente para essa ideia de que a gente não pode interpretar tudo como fixo, inabalável, inalterável, né? Então, nesse caso, a gente poderia pensar num processo de reeducação da psique da Beth, né? Em última instância, ela reconstruiu o superego dela, gente. Né? Então, se a gente fosse analisar apenas sob o prisma freudiano, teria que se trabalhar o resto da vida amenizando sintomas, né? Diminuindo isso, mas não. Pelo menos, né? É o que a gente sabe através da mídia também, né? Que é o que aconteceu, né? Que ela supostamente teve uma recuperação, uma reabilitação e hoje vive como uma pessoa com uma vida saudável, enfim, dentro, né? Atendendo os padrões aí sociais e tal, de estabilidade. Então, mas seria literalmente um processo de reconstrução do superego. Não poderia falar. Né? Deixa eu ver aqui uma outra questão aqui, vamos ver, tem mais questões aqui, a gente vai respondendo.
Aqui, como trabalhar as fantasias de morte, né, ataque ao outro, né, e ausência de culpa, sem cair em explicações moralizantes, né, somente escutando o sofrimento subjacente a essas formações. Veja, essa é uma questão que muitas vezes ela acaba sendo, muitas vezes, por muitas pessoas, eles pensam que simplesmente por você trazer um conteúdo reprimido, um conteúdo, né, inconsciente através da associação, e isso de fato já vai trazer uma melhoria, né, da pessoa, etc. e tal. Não. O reconhecimento do trauma, o reconhecimento do conteúdo reprimido, por si só, ele não é capaz de fazer uma pessoa melhorar. O que se trabalha, né, no processo terapêutico é como a pessoa vai reagir diante disso. Tá? Qual é a forma que ela vai atuar diante do sofrimento que aparece para ela. Né? Então, nesse caso, por exemplo, se a gente pensar sobre o princípio de que o psicanalista tem que atuar, né, sobre lá o princípio da neutralidade flutuante, não cabe nem juízo moral, nada, né? O espaço ali da sessão terapêutica, do consultório, tem que ser um espaço blindado. Então, ali ele não está ali para julgar, embora os pacientes busquem aprovação, busquem julgamento, né? Eles tentam ler corporalmente o analista, para identificar no analista algum tipo de reação. Então, por mais que o psicanalista não verbalize, se ele não tiver o corpo fala, né, gente? Se ele não tiver um domínio, né, uma tranquilidade e ele expressar corporalmente aquilo, isso pode ser um gatilho, inclusive, para o próprio paciente. É por isso que o Freud, né, ele colocava aquela ideia do divã, do psicanalista sentado fora do campo óptico do paciente, né, para evitar o que ele chamava de registro escópico, que é quando justamente o paciente tenta ficar lendo o analista, né, tentando ver se está aprovando, se está reprovando. Então, como trabalhar as fantasias de morte, né, ataque ao outro, sem cair, né, num juízo moralizante. Então, como a gente mencionou agora, seria trabalhando, né, esse processo de simbolização, tentando canalizar essa agressividade, essa violência, e tentando fazer com que o indivíduo fosse simbolizando. No caso da Beth, que era uma criança, isso poderia ser realizado através do brincar, né? A criança, às vezes, quando ela pega ali os bonequinhos, né, tem crianças, às vezes, que sofrem abuso, né? Elas colocam os bonequinhos, elas simulam, né, a relação sexual com os bonecos, então já evidencia. Às vezes, por exemplo, elas externam a violência no brinquedo, né? Então, demonstram, né, encenam a violência. Então, tudo isso é um processo de simbolização, gente. A criança está brincando, mas ela está construindo um processo de simbolização. Esse é apenas um exemplo, né? Mas ela poderia construir através de outras formas. Então, e aí, obviamente, né, também tem muito material que poderia ser analisado, né, Ricardo? Por exemplo, a própria questão dos sonhos, né? Ali fala pouco no documentário, ela relata só o sonho que ela tinha, né, que o pai biológico caía em cima dela e que ela se machucava, né, com uma parte do pai. Mas o conteúdo dos sonhos, ele pode também ajudar muito nesse processo no processo da associação livre, né, porque o sonho a associação livre é uma forma de você, né, captar esse conteúdo inconsciente, mas o sonho também é um outro canal, né. Então, trabalhar, né, a interpretação desse conteúdo simbólico do sonho, né, através da descrição do conteúdo latente, seria uma forma também de você lidar com essas questões. E com muito cuidado, né, como falei, né, hoje, por exemplo, o divã é adotado aí pelos mais tradicionalistas, freudianos, lacanianos, muitos psicanalistas trabalham no face a face, né, e aí o face a face tem essa questão também, né, do registro escópico, que eu mencionei, e aí tem a questão da importância, né, do autocontrole, né, do analista, né. Daí por isso que a gente fala, aí a gente volta, né, na velha questão do tripé psicanalítico, né, por que que o psicanalista precisa fazer análise, né, por que ele precisa participar, por exemplo, da supervisão, como a gente está fazendo hoje aqui, para que ele saiba de tudo isso, para que ele consiga lidar com situações específicas que, gente, sozinho,
Ninguém sabe tudo, né? 2 cabeças pensam melhor do que uma, né? 4 cabeças pensam melhor do que um, 6 cabeças pensam melhor do que uma. Então, quanto mais você discute com seus pares, mais caminhos você vai encontrando. E cada caso é um caso, né? Vejam, a mesma situação que foi aplicada para a Beth foi conduzida no ano 2000 com a mesma terapeuta, no caso da Candice, e a Candice faleceu. Poderia ter acontecido com a Beth, né? Que lá eles não utilizaram nenhum tipo de contenção física, né? Porque esse procedimento que eles utilizaram com a Candice, eles não utilizaram com a Beth, né? Esse procedimento que eles chamam do rebirthing, né? Que é o renascimento, né? Simular esse renascimento, mas poderia ter acontecido. E acho que uma questão interessante também, né? Veja essa questão da construção dos vínculos que a gente estava falando. A Beth, ela não retornou para os pais adotivos. Ela foi adotada por uma das enfermeiras que cuidava dela na clínica. Então, eu não me recordo agora o nome dos pais que adotaram ela, mas foi uma das enfermeiras que adotou, e ela criou um vínculo muito forte. Então, ela não retornou, né, para os pais adotivos que iniciaram o tratamento e tal. Ela, na verdade, desenvolveu, né, um laço bem profundos e essa enfermeira acabou adotando ela. Então, né, para a gente encerrar aqui a discussão, né, na visão psicanalítica, o caso não indicaria, né, uma psicopatia infantil. Enfim, já falou isso várias vezes aqui, até mesmo pela questão da idade tenra dela e a questão de que seria um diagnóstico precoce, ela é uma criança, então ela não é uma pessoa adulta, né, para se fazer um diagnóstico completo. Trata-se possivelmente de uma organização psíquica profundamente marcada por um trauma, né, o que é evidente. A violência seria uma expressão do sofrimento psíquico não simbolizado, então essa ideia da simbolização está muito presente aqui no caso da Beth, se a gente fosse pensar em termos psicanalíticos. E o trabalho terapêutico deveria priorizar a construção de um espaço de simbolização, não apenas de correção comportamental. Veja, hoje nós vivemos numa época onde tudo tem que ser rápido, né? Tudo tem que ser no meu tempo. Então, né, não tolero fila, eu não gosto de esperar, se algo atrasa, eu perco a paciência. Então, tudo tem que ser rápido. Para ser bom, tem que ser rápido. E essa questão da correção comportamental da Beth diz muito disso, né? Da tentativa de você impor um tratamento extremamente rápido, que respondesse de uma forma dinâmica e você colhesse resultados a curto prazo. E aí vem essa crítica, né? Que, lógico, a gente não pode dizer que é real, que não é real, de que a escolha por esse tratamento se deu pelo fato, né, de que muitas das pessoas envolvidas estariam com mais interesse enfim, na repercussão profissional, nos ganhos, né, que poderiam se obter expondo esse caso futuramente, tanto que as próprias sessões gravadas se transformaram em documentário, né? Então, se elas foram documentadas, já havia esse interesse, etc. e tal. Então, uma tentativa, né, de uma correção muito rápida. Isso significa que todo tratamento psicanalítico é longo? Não, né? Hoje se fala em psicanálise breve, psicanálise longa, né? São abordagens distintas, independentemente da corrente que seja trabalhada, né? Independentemente da corrente que seja abordada especificamente pelo terapeuta. Embora existam terapeutas que não seguem uma linha rígida, né? Cada caso trabalha a partir de uma perspectiva terapêutica, né? Exige um domínio teórico muito maior para se fazer esse tipo de manejo, mas não deixa de ser também uma possibilidade. O Ricardo colocou, desculpe pela minha falta de conhecimento. Ricardo, estamos todo mundo no mesmo barco aqui. Tem muita coisa que você sabe que eu não sei, né? Tem algumas coisas que eu sei que talvez vocês ainda não saibam. Tem pessoas que talvez saibam muito mais do que eu, né? Então, não tem que se desculpar, imagina. Pelo contrário.
A ideia aqui é a gente trocar. Poderíamos dizer que o ego, né, da menina foi fragilizado pelos traumas e que o tratamento seria recompor ou reforçar esse ego? Se a gente fosse partir de uma perspectiva mais freudiana, de certa forma, sim, né? Não somente do ego em si, mas do próprio superego, né? A ideia, por exemplo, a ideia do não reconhecimento das normas, das regras, né? Esse não reconhecimento, essa atitude transgressora, é uma atitude que se liga muito, né, à formação do superego, né? O nosso superego, ele está ali para colocar esse freio ético, esse freio moral, né? Então, ela manifestava características e sintomas que fazem referência a uma formação de um ego fragilizado, sim, e também a formação de um superego fragilizado. Então, a gente poderia, né, afirmar que seria recompor, sim, né? Se a gente fosse pensar em termos extremamente ortodoxos, freudianos, seria um desafio fazer isso, né? Mas como a gente sabe que hoje existem muitas correntes psicanalíticas e que não interpretam tudo, né, como 8 ou 80, então esse processo, né, o próprio exemplo da Beth reforça que por mais que a condução do tratamento não tenha sido aceitável, como eu falei, existem outras formas de conduzir esse processo psicanaliticamente que seja menos agressivo, que seja menos impositivo, tirânico até, né? Diga-se de passagem. Pode falar, Wagner. Diante dessa reflexão nossa, me veio agora uma coisa na cabeça. O Claretiano, em São Paulo, tem um trabalho, né, junto com pessoas gravemente abusadas, etc. Há por volta de 33 pessoas por dia, crianças gravemente abusadas, que procuram o Instituto Clarela, em São Paulo, né? Aqui em Rio Claro está por volta de 30, 40, assim, por mês ligadas nesse sentido. Então, quando pensamos, que vem à minha cabeça, pensamos pessoas, crianças, né, gravemente abusadas, né, dentro de uma perspectiva psicanalítica contemporânea, atual, eu vejo que o eixo central, como você está falando, né, não é o rótulo diagnóstico que a gente pode passar, mas a compreensão de como esse trauma precoce ele vai impactar a constituição desse aparelho psíquico da criança, né? E eu acho que a pergunta que deve se referenciar quando a gente se depara com essas crianças, não é o que há de errado com essa criança, mas o que aconteceu com ela, que desorganizou essa sua capacidade de simbolizar, sua capacidade de confiar e sua capacidade de se vincular. Isso tudo é um trabalho que você vê que tem que perdurar no tratamento. Por quê? Porque, pelo que eu mais ou menos leio, observo de tudo que está ocorrendo, que ocorre, e a técnica clínica atual, ela, em quadros graves desses abusos de crianças que ocorrem diariamente, e a primeira coisa que deve ser apontado, que deve ser talvez enfatizado nesse processo de uma técnica, que talvez você vai falar talvez muito melhor que eu, muito, de uma técnica clínica atual, seria a segurança e estabilidade, a primeira coisa, né? Segundo, a construção de um certo vínculo e uma interpretação, depois uma interpretação gradual dessa questão. E, por último, a questão realmente do fenômeno do trabalho com o corpo, que a gente tem que ter, e o afeto, né? Nomear emoções, diferenciar medo, talvez raiva, e construir essa narrativa. Então, eu vejo isso com uma certa preocupação, né, diante dos casos, né, que ocorrem diariamente e que, às vezes, você fica, assim, atordoado com esse processo, né? Eu acho que isso aqui foi de uma importância para nós pensarmos, né, toda essa sociedade contemporânea que estamos vivendo, trágica, abusiva, né, de um homem violento. E como isso, né, está diante de nós a todo momento, né?
E eu acho que ela traz uma reflexão, para mim, por exemplo, trouxe uma reflexão também, desde o ano passado, né? Ano passado a gente teve uma palestra com o Serginho Mascoli, onde ele falou de psicanálise com bebês, né? Onde ele traz, digamos assim, essa necessidade de uma abordagem preventiva, né? Então, veja, hoje do comum acordo e de senso comum a ideia de que você procura terapia quando você tem algum problema, né? Ou quando você precisa de alguma ajuda porque você está com um sofrimento psíquico muito intenso. E, na verdade, eu acho que isso é um paradigma que precisa ser quebrado na sociedade. Veja, se pais, né? Aqui vamos falar de cuidadores, porque às vezes não são pais, são avós, né? Veja, se isso fosse possível, fosse acessível, né? E fizesse parte de uma cultura, de uma sociedade que realmente pensa na saúde do cidadão, é algo extremamente interessante, né? Que, principalmente nos primeiros anos, que a criança, os cuidadores recebam esse atendimento, né? Esse tipo de atendimento. Hoje, por exemplo, SUS, né? Quando a gente pensa no SUS, né? Quem que consegue tratamento psicológico via SUS, né? Tem, mas a fila é gigantesca, né? Nem todo mundo consegue. Então, a maioria não consegue. E a maioria não consegue pagar. Então, situações como essa, vejam, muitas das situações, lógico, elas são ambientais, né? Então, a gente analisa ali a situação do pai biológico violento, agressor, são questões que a gente não pode prever e não pode controlar. Mas muitas vezes existem casos, tem um caso que eu quero analisar com vocês mais adiante, que é o caso, eu não sei se vocês já viram aquele filme Precisamos Falar sobre o Kevin. Então, a questão da superproteção, a questão do extremo cuidado, isso pode ser também um elemento que pode ser um fator problemático. Então, assim, e aí, por isso que reforça essa reflexão, né, da necessidade desses cuidados, né, digamos assim, preventivos, né, com a criança, por conta disso, de que, como eu falei para vocês, a nossa mente, né, a forma como ela se estrutura, como nós não somos só determinados geneticamente, nós somos muito ambiente, nós não podemos prever como as coisas vão acontecer. Então, o que a gente precisa se policiar é a construção de um ambiente saudável, né, e a questão de construção de laços afetivos genuínos. Tendo orientação é melhor, com certeza, né? Então, nesse caso, por exemplo, que eu citei do caso do Kevin, é um caso clássico, né? Que demonstra, digamos assim, o quanto muitas vezes a apatia, o desinteresse, a falta de vínculo com o passar do tempo, por mais que exista uma educação, por mais que exista uma tutela, que não seja uma tutela como foi a da Beth, com violência, com abuso, né? A criança ela não precisa ser abusada e não precisa ser violentada para que ela tenha a sua psique comprometida. Se ela construir um sentimento de abandono, se ela constrói esse sentimento de abandono por parte dos seus cuidadores, já é um elemento que pode ser traumático, né? Se ela percebe a indiferença, se ela percebe a não aceitação, se ela percebe a rejeição dos seus cuidadores ou de um dos seus cuidadores, já é um elemento suficiente para que seja traumático. Então, a importância, né, digamos assim, do acompanhamento, e é uma área interessante que eu vejo assim, pouco ser explorada, né? Essa questão do atuar preventivamente, né? E do quanto ela é importante, né? Porque eu vejo, assim, que, como o Wagner comentou, né? Diante da situação do mundo atual, será que, né, as famílias estão sabendo realmente como conduzir esse processo, né? De acolhimento, de educação, né? Afetiva, para a formação de uma psique saudável de uma criança, né? Será?
né? Então, quem é também professor como eu, sabe que o produto que a gente encontra aí na escola não é muito, não demonstra, né, que tem sido um processo de sucesso nos últimos anos. Né? Então é bastante complicado. Então, para a gente finalizar aqui, né, então o que aconteceu com a Beth, né? Então, ela foi adotada, então, aqui, ó, pelo Tim, pela Julie Thomas. Então, ela foi adotada por uma das enfermeiras, né, que cuidou dela durante esse processo de internamento. Ela concluiu, né, os seus estudos, né, escolares, ela desenvolveu vínculos saudáveis, ela atua como enfermeira hoje nos Estados Unidos, né, e atua principalmente em projetos que auxiliam crianças que manifestam problemas parecidos com o que ela manifestou, né, na infância, né, e construiu, aparentemente, uma vida funcional e estável. Então, hoje ela tem aí por volta de 43 anos, né, então, é uma reflexão válida, né? Eu acho que, embora o tratamento que foi utilizado tenha sido bastante controverso, existem caminhos, né, que são possíveis de se explorar na psicanálise, e uma das coisas que eu acho que são sempre importantes é a importância também de muitas vezes não ser uma abordagem única. Veja, aqui nós temos pessoas hoje aqui que eu conversei com cada um de vocês, né? Então, eu sei que muitos de vocês já trabalham com outras linhas, e isso, gente, é muito importante e agrega muito. Porque esse conhecimento, né, somado com o conhecimento psicanalítico, ele pode ser um conhecimento complementar. Né? Então, existem muitas terapias adjuvantes que podem estar auxiliando nesse processo. Né? Possivelmente, se a Beth fosse tratada, né, por um psicanalista, ela também precisaria de um tratamento psiquiátrico, acompanhamento com um psiquiatra, ela possivelmente precisaria, né, digamos assim, de outras abordagens terapêuticas complementares. Então, uma outra questão bastante importante da atuação na psicanálise é você também compreender de que, de certa forma, como analista, você não é um deus e que você não consegue resolver todos os problemas. E que muitas vezes, né, é importante, né, que existam também tratamentos complementares, né? E que não se feche como uma concha, né? É como se aquilo ali fosse ser a resposta final para os problemas que são apresentados, né, em termos de sofrimento psíquico por cada paciente. Então, cada situação e a seriedade de cada situação, ela demanda um ou mais tipos de intervenção, né? Para isso, a gente tem aí os colegas das outras áreas que, com certeza, né, podem estar atuando de forma conjunta, e isso é um trabalho, né, extremamente positivo, no sentido de que, como eu falei, né, duas cabeças pensam melhor do que uma, três melhor do que uma, e por aí vai, né? Então, é uma possibilidade também, né, de a gente pensar, né, então seja, e quando eu falo em outras abordagens, filosofia clínica, o aconselhamento filosófico, né, as terapias integrativas, tem muita coisa que dá para trabalhar de forma adjuvante ou coadjuvante, né? Então, é uma questão, por exemplo, que no exercício, né, da prática, e dependendo do contexto, podem ser visualizadas e aplicadas. Mas é isso, pessoal, chegamos aqui ao final. Alguém quer fazer mais alguma pergunta? São 9h30, então é a nossa previsão aqui de término, né? É nesse horário. Querem fazer alguma pergunta antes de eu encerrar a sessão aqui, ou finalizamos? Professor Reina, boa noite. Fala, Júnior. Prazer em Oh, revê-lo. satisfação, obrigado, professor. Satisfação imensa estar mais Satisfação uma vez minha. reunido com o senhor e os colegas. Professor Reina, até peço ao senhor a gentileza de estar, por favor, fazendo um redirecionamento, se for o caso, né? A partir daquela obra Prova pela Fala, da editora Escuta, né? Do autor Roland Gore, é um livro antigo, e também do livro de A Teoria da Sexualidade, né? De Freud. Quando apresentam, eles alinham a possibilidade, três vias de possibilidade que eles vão
denominar cura, mais cura entre aspas, né, no contexto psicanalítico, obviamente, trabalhando, alinhando aquele entendimento de Lacan de que quando se combinam ou recombina o significante, pode produzir um novo significado, né? E a partir daí, entre aspas, a cura. Então, aliando aí a aceitação por uma causa justa, no sentido de justeza, né? No caso em tela que nós estamos estudando, combinado com reconhecimento, como o senhor disse, não, o reconhecimento por si só talvez não seria, né, uma situação eficaz, mas talvez associado também à aceitação, como eu disse, e a lembrança convincente. Então, a lembrança convincente, a aceitação para a causa justa e o reconhecimento. E o reconhecimento, obviamente, no sentido no inconsciente, no sentido do inconsciente, para o encontro ou reencontro, e no caso, com o genitor, né? Seria um método, talvez, né? É muita coisa, né? Mas essa questão, né, por exemplo, da reconstrução, né, digamos assim, de um possível significado, ela está muito ligada à ideia central, né, que para o Lacan a linguagem ela é um elemento fundamental, né? Então, por exemplo, a gente sabe que dentro do processo terapêutico, o processo de transferência ele ocorre, né, mediante, né, digamos assim, mediante o artifício, né, da fala, né? Mas a gente precisa entender também esse contexto de linguagem como diferentes tipos de linguagem, né? Então, nós não falamos apenas utilizando palavras, nós falamos com o olhar, nós falamos com os gestos, nós falamos, né, citamos aqui dentro da palestra a questão do brincar, né? Então, existem múltiplas expressões, né, pela forma pela qual esse conteúdo, né, ele pode ser trabalhado, né? E cada possibilidade, veja, Lacan, ele faz tem uma questão interessante no Lacan, que quando questionava o Lacan se ele tinha reestruturado as bases freudianas, ele falou que as pessoas haviam lido errado Freud a vida toda. Que o fato, né, que o trabalho deles teria sido ler corretamente, né, e interpretar corretamente o que Freud havia dito, né. Então, em última instância, né, esse exercício, né, digamos assim, psicanalítico, independente da vertente teórica que seja adotada, né, em última instância, a gente tem vários caminhos aí que possam ser explorados, né, a partir disso, né. Então, desde uma abordagem mais centrada, né, numa visão mais flexível, como é a visão da Klein, que não identifica estruturas, mas identifica posições. E até mesmo se você trabalha com essa questão, por exemplo, de uma visão mais ligada às estruturas, não deixaria também de ser um empecilho tão grande, como o caso da Beth ali, porque você interpretaria que essas estruturas ainda não estavam formadas, né? Então, que elas estavam ali em desenvolvimento. Mas talvez o que nos chama mais atenção, algo que eu acho que é extremamente interessante, é essa questão dessa possibilidade, né? Ali, como o Ricardo falou, ali, talvez de repensar essa reconstrução do ego, essa reconstrução do superego. Veja, algumas décadas atrás, isso seria inaceitável. E aí tem outras questões, por exemplo, quando eu falo para vocês essa questão das múltiplas abordagens, veja, hoje dentro da neurociência a gente já fala sobre neuroplasticidade, né? Capacidade que o nosso cérebro tem de se adaptar, se readaptar, enfim, de muitas vezes superar possíveis obstáculos de uma forma impressionante,
né? Tem pessoas aí que perderam metade, literalmente 50% da massa encefálica e não possuem nenhum tipo de, como eu poderia falar, não é sintoma, nenhum tipo de efeito, né? Não tem Sequela. sequela. Muito obrigado, Adriano. Sequela. Exatamente. Não possui nenhum tipo de sequela. O que é isso? É neuroplasticidade. Então, se a gente for analisar, por exemplo, sob o ponto de vista até mesmo biológico, o cérebro ainda é totalmente desconhecido, né? Então, por exemplo, a gente poderia falar que nesse caso da Beth teve um fator de neuroplasticidade. Se um neurologista estivesse analisando, ele falaria que sim, com certeza. Falaria, não, perfeitamente possível, né? Só que tem essa questão dos estados mentais, né? A questão de que a gente não pode quantificar um pensamento, não pode quantificar uma ideia, não pode codificar um pensamento, não pode codificar uma ideia, né? Em termos binários, pelo menos ainda não, né? Pelo menos ainda não. Então, dentro dessa questão dos estados mentais, né, a gente pode pensar nisso. Então, por exemplo, há décadas atrás, nem se falava em neuroplasticidade, né, epigenética, esses conceitos aí que são conceitos que não eram nem... Mas hoje já se fala nisso, né? Então, por mais que seja... É por isso que, às vezes, né, você falar que não é impossível existir um diálogo, né, entre neurociência e psicanálise, ou sobre a psicanálise de outra área. Não, é possível haver diálogo. O que vai haver são incompatibilidades, né? Existem incompatibilidades, então, mas que não pode haver diálogo, claro que pode, né? Então, nesse caso, a gente poderia, se a gente fosse pensar em termos neurológicos, não, teve uma questão aqui de neuroplasticidade envolvida, né? Mas isso só pôde ser possível, né, a partir de uma abordagem terapêutica que trabalhasse com estados psíquicos, né? E então, enfim, eu acho que assim, a questão da abordagem ela é muito complicada, porque são casos muito específicos, né? E você tem que. Essa é uma outra questão que é muito importante. Você precisa ter muito material para analisar, muito material. Por isso que um erro muito básico é, muitas vezes, você se precipitar, né, em supor algumas conclusões, né? Freud sempre falava que não existe nenhuma palavra do analista é colocada de forma equivocada, mas às vezes ela é colocada no tempo errado, né? Muitas vezes uma interpretação que vem ali, será que o teu paciente está preparado para receber aquela interpretação? Talvez mais adiante ele esteja mais aberto, mais suscetível a desenvolver aquele ponto de reflexão. Talvez naquele momento ainda não. Então, quando que você vai saber isso? Quanto mais material de análise você tiver, quanto mais tempo, né, e acesso a esse material de análise, vai fazer com que você tenha um conhecimento melhor, e aí você vai, de certa forma, traçando as estratégias e discutindo com seus pares também. Isso é muito importante, né? De não se fechar. Então, é difícil, por exemplo, no caso aqui, como a gente está analisando, qualquer caso que a gente vai analisar, que é caso midiático, quando você tem um material que é mais escasso, né? Mas quando você tem um material bastante robusto, assim, fica mais, eu não digo que fica mais tranquilo, mas metodologicamente você consegue enxergar um caminho bastante viável, né? A partir do ponto de vista da teoria para você implementar na prática. Então, acho que o maior cuidado, né, que a gente precisa ter no processo de análise é não se precipitar, né? É ouvir mais, principalmente no início, né? Intervir menos, para que, né, você consiga fazer essas colocações, trazer esses pontos de reflexão no momento mais adequado, né? E esse é o grande problema, saber quando é esse momento, né, que você vai poder fazer aquela colocação, que às vezes é uma colocação brilhante, é uma interpretação brilhante, mas às vezes você está colocando no momento que o teu paciente não está preparado para absorver, para refletir, e aí ele vai rejeitar aquilo,
e ele vai criar uma defesa, né? Então, é isso mesmo, Adriano. Kairos. E é isso, gente. Enfim, não demos conta de tudo, mas nunca daremos, né? Então, amanhã eu subo a gravação para vocês lá. Eu vou deixar a gravação, tem um texto ali também que foi produzido, né, a partir do estudo desse caso. É um texto simples, né, mas para orientar um pouco mais, para vocês conseguirem encaixar um pouco mais as ideias também, né? Então, é um artigo, na verdade, lá, né, que eu vou deixar para vocês lerem lá. Então, sempre quando eu estou estudando, preparando alguma coisa, eu sempre escrevo para deixar registrado, e aí deixo também os slides que eu utilizei hoje, todo o material vai estar na sala lá, na sala virtual, para vocês acessarem amanhã do associado. Tranquilo? E é isso. Agradeço aí bastante a presença de todos vocês, e lembrando aí, né, que semana que vem aí, né, pro pessoal que é associado, tem reunião, né, quinta-feira também. Mas eu passo a pauta para vocês aí no início da semana que vem. Tá joia? Então, muito obrigado. Um abraço bem grande para todos vocês. Bom descanso para todos. E nos vemos em breve. Até mais, pessoal. Até mais. Obrigado, valeu. Obrigado. Até mais.